Em Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2, nós temos uma lamentação de Deus, onde Deus diz o seguinte: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. Em vossa presença. Então nós temos aqui, nesta lamentação de Deus, nós temos Deus dizendo que aqueles que deveriam estar na sua presença, aqueles que deveriam obedecê-lo, eles estavam com o seu coração endurecido, estavam afastados dele, estavam vivendo uma vida tortuosa e, em consequência disto, eles estavam sofrendo muito. A nação estava vivendo um momento de sofrimento, havia corrupção, havia opressão, tudo que eles plantavam via o inimigo e levava. Eles estavam numa situação terrível por causa do seu pecado. É o pecado que traz o mal, que traz os males para a terra, para a nação, para as pessoas. E Deus está fazendo uma lamentação aqui. Ele está dizendo: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra. Eu criei filhos, eu os engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. É interessante que Deus aqui, ele até chega a dizer que os animais têm tido mais consciência do que os seres humanos. Ele chega a dizer, não é, que o boi conhece o seu possuidor, que o jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono, ele sabe o seu lugar, ele conhece a sua casa, enquanto que os seres humanos não. Quando eu leio esse texto, eu lembro da Arca de Noé. Eu lembro de Noé pregando. Noé demorou 150 anos na construção daquela arca. E durante esse tempo todo, ele esteve chamando aquelas pessoas ao arrependimento, chamando aquelas pessoas para a presença de Deus, dizendo que ia haver um dilúvio e que era para as pessoas entrarem naquela arca. Quantas pessoas entraram? As pessoas receberam o convite de Noé, mas elas endureceram seus corações, elas se rebelaram contra o chamado de Deus, elas responderam com um não bem forte. Elas não quiseram entrar naquela arca, elas rejeitaram a entrada da arca.
Agora, o que eu acho interessante é que quando os animais foram convidados por Deus, eles vieram, eles aceitaram o convite. Vieram de dois em dois e foram entrando naquela arca. Naquela arca não tinha nenhum ímpio, mas estava cheia de animais. Os animais parece que têm mais sensibilidade às vezes do que o ser humano nesse particular. Os animais louvam a Deus e reconhecem o Senhor na sua grandeza. Eu até estava lembrando aqui que um tempo atrás nós estávamos evangelizando num determinado bairro aqui de Manaus e nós íamos fazer um culto à noite. Então nós saímos convidando as pessoas, distribuindo folhetos e chamando as pessoas para aquele culto que aconteceria à noite. E quando chegou o momento do culto, quem apareceu? O primeiro a aparecer foi um gatinho, depois apareceu um cachorro. Os animais é que parece que queriam a participar do culto naquele dia, e as pessoas mesmo que foram convidadas não apareceram, não fizeram caso. Cada uma estava ocupada com alguma coisa, cada um tinha algo mais importante para fazer, cada um rejeitou naquele dia aquela grande oportunidade de ouvirem o querigma de Cristo, a mensagem da palavra de Deus. Os animais é que queriam. Infelizmente, parece que este tem sido o comportamento da raça humana. Muitas pessoas, elas estão envolvidas com seus próprios afazeres, muito ocupadas, estão muito interessadas com outras coisas e elas estão virando as costas para Deus, estão rejeitando o chamado de Deus em suas vidas. Elas nunca têm tempo, nunca podem. A igreja sempre é longe demais, sempre acontece alguma coisa que atrapalha e que impede essa pessoa de chegar até a igreja, de ir servir a Deus. As pessoas elas estão sempre prontas para irem para os restaurantes, para passearem nos shoppings, para irem para as cachoeiras, para saírem para as estradas, para se divertirem. Mas quando o chamado é para a casa de Deus, para a presença de Deus, elas estão cansadas, elas estão doentes, elas não podem, elas estão ocupadas com outros afazeres, com outras coisas que para elas é mais importante. E eu falo com você, amigo, que me ouve. Você está neste grupo? Você é um desses? Você tem ouvido o chamado que Deus tem feito na sua vida? Ele está te chamando para a sua presença, para você servi-lo, para você se levantar diante dele. E o que você está respondendo? Você está dando desculpas? Você está protelando? Você está deixando para mais tarde, para um outro tempo? Não faça isso. Pelo contrário, ouça o chamado de Deus. Venha para Ele. As portas estão abertas. E olha, hoje elas estão abertas. Mas não pense que vai ficar aberto para sempre, não. Em Mateus nós encontramos Jesus dizendo: vinde a mim. E ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas no mesmo livro ele diz que vai chegar um dia em que ele vai dizer às pessoas que não aceitaram o seu convite, ele vai dizer:
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque quando eu convidei, vocês não aceitaram. Aí será o momento em que as pessoas vão querer, mas será tarde demais. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O Evangelho que está sendo pregado é para que as pessoas entrem na arca chamada Jesus Cristo. É para que as pessoas encontrem em Jesus Cristo a salvação da sua alma. É para que as pessoas encontrem em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados. Que encontrem Deus em Cristo e sejam salvas, sejam abençoadas. Mas as pessoas estão se esquivando, estão deixando para depois, para mais tarde, estão preferindo ir passear do que buscar a Deus, estão dando 1001 desculpas para não aceitar o convite de Deus. E aí vai chegar a hora em que Jesus vai vir, como chegou a hora em que veio o dilúvio. Na hora que chegou a hora, Deus mandou que Noé entrasse com sua família naquela arca. Lá já estavam os animais. Deus então mandou um anjo que desceu dos céus e fechou a porta daquela arca por fora. E aí então os céus escureceram, houve relâmpagos e trovões e desabou uma chuva como nunca tinha acontecido. Na verdade, aquela foi a primeira chuva, né, que veio sobre a terra. A Bíblia diz que a água que estava acima do firmamento, ela caiu sobre a terra em abundância. E que a água que estava debaixo da terra, ela saiu também, ela foi expelida de tal maneira que a terra inteira ela foi inundada com as águas do dilúvio, ao ponto de a mais alta montanha ficar debaixo d'água. Ninguém escapou. Só escapou quem estava naquela arca. Só os que aceitaram o convite de Noé, que foi a sua família e os animais. Jesus disse: assim será na vinda do Filho do Homem. Nós, como Noé, estamos pregando, estamos chamando as pessoas para a fé, para o caminho de Deus, e muita gente está rejeitando, endurecendo o seu coração, fechando a porta da sua vida. E o que vai acontecer é que, na hora que Jesus vier, essas pessoas vão ficar. Que não seja esse o seu caso, mas que você seja um daqueles que aceita o convite de Deus, que vem para a presença do Senhor, que se entrega ao Senhor Jesus de corpo e alma, verdadeiramente. Meu amigo que me ouve em qualquer lugar, ouça o chamado de Deus e faça como os animais que louvam a Deus e que aceitam o convite de Deus de estar na sua presença. Venha para a presença do Senhor, venha servir a Deus. Venha servir a Deus conosco. Nosso endereço: Rua 10, número 323, Alvorada 2, ali ao lado da TV Lar, Alvorada 2. E hoje à noite, às 19h30, nós estaremos lá na grande concentração de oração e fé, na presença desse Deus. Aceite o convite do Senhor.